Tenta imaginar a cena, uma multidão inteira encurralada. De um lado o mar, do outro o exército mais poderoso do mundo antigo, vindo com tudo. Parece o fim. Mas aí o impossível acontece. As águas se abrem. A travessia do Mar Vermelho é, sem dúvida, uma das imagens mais poderosas da nossa cultura. Só que ela é cercada por um silêncio, bem estranho. Arqueólogos cavam no deserto por décadas e não encontram absolutamente nada. Historiadores leem os registros super detalhados dos egípcios e... silêncio. Então, de onde veio essa história tão forte? Hoje, a gente vai fazer um trabalho de detetive. O material que a gente analisou sugere que se as pistas não estão no chão do deserto, talvez elas estejam escondidas no lugar mais óbvio de todos, nas próprias palavras do texto. E o mais interessante é justamente isso, como essas duas frentes, a arqueológica e a literária, elas meio que conversam entre si. As fontes que a gente tem aqui argumentam que essa ausência de evidências externas nos força a olhar com uma lupa, sabe, para as impressões digitais deixadas dentro do próprio texto bíblico. A proposta não é só questionar o que aconteceu, mas entender como a história que conhecemos foi construída, peça por peça. Então, a nossa missão aqui é desvendar esse quebra-cabeça. De um lado, a falta de provas físicas. Do outro, um texto que, segundo o material, é muito mais complexo do que parece. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos começar pela, digamos, cena do crime, a rota da fuga. O material que a gente analisou apresenta um mapa bem detalhado da jornada, né? Lista 18 locais-chave, começando em Ramessés, no Egito, até a chegada em Jericó. Parece um roteiro bem claro. Parece, né? Mas aí é que o mistério começa. O argumento central da fonte é que desses 18 locais, a esmagadora maioria é um fantasma para a arqueologia. Lugares como Sucote, Pi-Hahirote, Mara, ninguém sabe ao certo onde ficavam. Nem mesmo o Monte Sinai, que é o palco de um dos eventos mais importantes da história, tem uma localização que todo mundo concorda. É como ter um mapa do tesouro, sabe? Onde todos os pontos de referência foram apagados. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque o material não fica só no geral. Ele traz exemplos que, nossa, fazem a gente pensar. Um dos locais citados é Ezion-Geber. A fonte diz que sim, encontraram ruínas lá, o que parece ótimo. Exato, parece promissor. Só que tem um problema. A datação. A datação. As ruínas são de séculos depois da época em que o êxodo teria acontecido. É como achar, sei lá, um celular num sítio arqueológico de Pompeia. Não bate. Exatamente. E o caso do Monte Sinai é ainda mais emblemático. A localização tradicional que a gente vê nos mapas, o Jebel Musa, só foi definida lá pelo ano 330 da nossa era. E o critério, segundo a fonte, foi que um grupo de monges cristãos acreditou ter encontrado ali a sarça ardente original que falou com Moisés. Peraí. Foi uma decisão baseada na fé, não em evidência arqueológica. Peraí, isso é impressionante. Quer dizer que, por mais de 1000 anos, ninguém sabia ao certo onde era o Monte Sinai? E o local sagrado que milhões de pessoas reverenciam hoje foi, segundo essa fonte, escolhido com base na visão de alguns monges? Basicamente, sim. Nossa, isso muda completamente a percepção do lugar. Muda. E se a gente conecta isso a um quadro maior, o argumento da fonte vai além de locais específicos. O problema não é só não encontrar um ou outro acampamento. É a ausência total, absoluta, de qualquer vestígio. O texto bíblico fala de 600 mil homens, isso sem contar mulheres e crianças. Daria uma população de mais de 2 milhões de pessoas vagando pelo deserto por 40 anos. Isso deixaria uma marca gigantesca. Colossal. Acampamentos, fogueiras, cerâmica quebrada, túmulos. E não há nada. Um silêncio arqueológico completo. Mas, espera um pouco. Se não há evidências para 600 mil homens, será que a fonte considera a possibilidade de, sei lá, um grupo muito menor ter saído do Egito? Um grupo que talvez não deixasse tantos rastros? Ou a tese de que o evento é uma invenção completa, do zero? Essa é a pergunta-chave. E a fonte se inclina mais para a segunda opção, principalmente por causa de um outro silêncio.
o dos registros egípcios. Certo. Os egípcios eram burocratas obsessivos. Eles registravam tudo: colheitas, impostos, listas de trabalhadores, batalhas. Então, para os pesquisadores citados no material, é muito difícil acreditar que a escravidão de um povo inteiro, 10 pragas devastadoras, a fuga em massa dessa mão de obra e a perda de todo o exército do faraó no mar não mereceriam uma única linha num papiro. Entendi. Então, juntando a falta de evidências arqueológicas no Sinai com o silêncio nos registros egípcios, a conclusão que o autor joga na mesa é bem direta, né? Sem rodeios. É contundente. A palavra que a fonte usa é fábula. E é importante entender o que o autor quer dizer com isso. Não é necessariamente dizer que nada aconteceu, que nenhuma memória histórica inspirou a narrativa. A ideia é que a história do Êxodo, como a temos hoje, com essa escala épica, é uma construção literária e teológica posterior, uma narrativa de fundação criada séculos depois para unir um povo. Então a verdade teológica seria mais importante que a precisão histórica. Exatamente. A mensagem era o foco. Ok. Então, do lado de fora, no mundo da arqueologia, a fonte aponta para um beco sem saída. É um pouco frustrante. Mas o material não para aí. Ele vira o jogo e diz: e se a maior evidência sobre a história do Êxodo estiver dentro da própria história? E aí, a coisa fica mais complexa ainda. A fonte usa uma analogia muito poderosa. Diz que a Bíblia foi montada num processo de copiar e colar. Exatamente. Essa é uma forma, digamos, mais popular de descrever uma teoria acadêmica muito influente: a hipótese documental. A teoria propõe que os primeiros 5 livros da Bíblia não foram escritos por uma única pessoa, como a tradição diz que foi Moisés, mas são, na verdade, uma colcha de retalhos, o resultado da fusão de pelo menos 3 fontes principais escritas em épocas diferentes por autores com visões de mundo diferentes. Ok, hipótese documental. O nome é um pouco técnico. Mas na prática, para quem está ouvindo, é como se a gente descobrisse que um livro que pensávamos ser de um único autor foi, na verdade, um best-of de 3 autores diferentes. E tudo isso foi mixado por um editor séculos depois. É uma ótima analogia. O material foca em 3 autores, ou escolas, para a história do Êxodo. A primeira é a fonte J, a javista, porque usa o nome Javé ou Yahweh para Deus. É a mais antiga, mais focada no drama humano, sabe? Retrata um Deus mais pessoal. A segunda é a E, Eloísta, que usa Elohim para Deus. E a terceira, talvez a mais distinta, é a fonte P, a sacerdotal. P de sacerdotal? Isso. Essa foi escrita bem mais tarde por um sacerdote da linhagem de Arão e é obcecada por regras, genealogias, rituais e, principalmente, por um Deus distante, todo-poderoso, que age por meio de milagres espetaculares. Certo, deixa eu ver se eu peguei a ideia. A fonte J seria o grande contador de histórias, mais focado no lado humano, quase um romancista. Uhum. As fontes E e P vêm de grupos de sacerdotes, mas a P é tipo o departamento jurídico e de efeitos especiais, obcecado por leis e milagres grandiosos. É essa a pegada. Perfeito. É exatamente essa a pegada. E com essas 3 vozes em mente, o material nos convida a olhar para o clímax da história. A travessia do mar, lá no capítulo 14 de Êxodo. O texto que a gente lê hoje é descrito pela fonte como um fascinante tapete, tecido com os fios dessas 3 narrativas. Um editor posterior teria pego essas 3 versões e as costurado. E aí entra a ideia do copiar e colar. O editor não reescreveu a história do zero, ele juntou os pedaços. Exato. E o que é fascinante aqui é que, segundo a teoria, se a gente separar esses fios, conseguimos ler as 3 histórias originais. E elas são diferentes. Na versão da fonte J, a mais antiga, o milagre é bem mais um naturalista. Deus envia um forte vento oriental que sopra a noite inteira. O leito do mar vai secando gradualmente. Não tem uma divisão instantânea das águas. A intervenção divina mais espetacular é a coluna de fogo e nuvem, que confunde os egípcios. Ok, essa é a versão, digamos, documentário da National Geographic. Um fenômeno natural impressionante, mas guiado pela mão divina. E a versão efeitos especiais da fonte P
Ah, na versão da fonte P, a sacerdotal, a coisa é puro espetáculo de Hollywood. Não tem vento soprando a noite toda, a ação é toda centrada em Moisés como agente direto de Deus, ele simplesmente levanta a vara dele, estende a mão sobre o mar e... Bum! As águas se partem na hora, formando muros de água de cada lado. É o poder absoluto, imediato, de Deus, sem nenhuma ambiguidade. Então, na prática, é como se tivéssemos dois roteiristas. O roteirista J escreveu uma cena de suspense, de fenômeno natural. Sim. Aí o roteirista P rasgou essa página e escreveu uma cena de ação com orçamento ilimitado. E a fonte E, a Eloísta, onde ela entra nessa história? A fonte é mais fragmentada nesse capítulo, mas ela adiciona detalhes cruciais. É na versão E que aparece o anjo de Deus se movendo para proteger o acampamento. E é dela também aquele detalhe bem cinematográfico de Deus travando as rodas das carruagens dos egípcios, sabe? Criando caos na perseguição. É um toque de sabotagem divina. Entendi. Então a versão final que a gente lê é essa mistura das três cenas. E o material descreve essa junção como uma montagem tosca. Peraí, tosca? Isso soa quase como um insulto ao editor. A fonte sugere que foi um trabalho mal feito, ou que o editor tinha um objetivo diferente, tipo preservar todas as tradições, mesmo que elas não se encaixassem perfeitamente. Essa é a questão central. A palavra tosca é usada porque o editor não se preocupou em harmonizar os detalhes. Ele deixou as contradições ali lado a lado. Por exemplo, o texto diz que o mar secou por causa de um vento que soprou a noite inteira, que é a versão J. Certo. Mas também diz que as águas se dividiram em muros quando Moisés levantou a vara, a versão P. Para a hipótese documental, não são duas descrições do mesmo evento. São dois eventos de duas histórias diferentes, colados um no outro. A prioridade do editor não era a consistência de um romance moderno. Era preservar todas as tradições que eram consideradas sagradas por diferentes grupos. Ele não quis apagar nenhuma versão. Isso faz muito sentido. Então, o objetivo não era escrever a melhor história, mas a mais completa, incluindo todas as vozes da comunidade. Mas isso me leva a outra pergunta. Por que essas versões diferentes existiam? Qual era a agenda da fonte P ao transformar Moisés num mago superpoderoso? E por que a fonte J preferiu um milagre mais natural? Bem, o material sugere que isso reflete as teologias e os contextos políticos de cada grupo. A fonte J, a mais antiga, talvez refletisse uma visão de Deus mais imanente, agindo através do mundo natural. Já a fonte P, escrita bem mais tarde, provavelmente durante ou após o exílio na Babilônia, tinha uma agenda clara. Que era? Estabelecer a autoridade do sacerdócio de Arão. Por isso Moisés e, por extensão, seu irmão Arão, são os protagonistas centrais, os únicos canais do poder de Deus. Transformar o milagre num ato espetacular operado pela vara de Moisés reforçava a autoridade dessa linhagem sacerdotal. Cada versão servia a um propósito. Entendi. Ok, então juntando todas as peças, qual é a grande imagem que o material nos apresenta? De um lado, um silêncio profundo no registro arqueológico histórico, do outro, um texto que parece ser uma costura de várias tradições antigas. Exato. E ao conectar essas duas ideias, a fonte propõe uma mudança radical na forma de ler a história. A pergunta deixa de ser, isso realmente aconteceu exatamente como está escrito? E se torna, por que essa história foi contada e montada dessa maneira? A narrativa do Êxodo passa a ser vista menos como um jornalismo histórico e mais como um documento de identidade nacional e teológica. Uma obra complexa, editada ao longo de séculos. É uma mudança de perspectiva enorme. Sai da busca pela prova e entra na análise do propósito. Exatamente. O que a fonte está fazendo, no fundo, é desmontar a história tijolo por tijolo. De um lado, mostrando a falta de tijolos arqueológicos. Do outro, mostrando que os tijolos do texto vêm de pelo menos 3 fábricas diferentes. Isso. Para quem cresceu com essa história como um relato literal e único, é um choque. Mas a fonte argumenta que é nesse processo de desconstrução que a gente descobre uma história ainda mais rica. A história de como uma nação construiu sua própria memória. E isso levanta uma questão importante, que o material deixa no ar para a gente refletir. Se histórias fundadoras como a do Êxodo podem ser entendidas não como história no sentido moderno,
mas como essas tapeçarias teológicas tecidas a partir de diferentes memórias e tradições. Como isso muda a maneira como a gente aborda outros textos antigos, sejam eles religiosos ou não. O que isso nos diz sobre o processo universal de como as culturas, as nações e até as famílias constroem suas identidades, seus valores, suas grandes narrativas através da poderosa arte de contar e recontar histórias, geração após geração.